Mas a minha Bíblia e a sua diz lá no capítulo 4, versículo 19 a seguir, que Jesus estava em Nazaré, né? E eu acredito que o Senhor tem falado já conosco e nós vamos continuar aqui apenas fazendo coro com os irmãos, aquilo que o Espírito de Deus já tem falado com a igreja. Na verdade, versículo 16 a seguir. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou no lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E dizia: Não é este o filho de José? Glória a Deus. Por que você não dá um glória a Deus por essa palavra? Você sabe o apreço que eu tenho pelo Evangelho de Lucas, dentro dos 4 evangelhos, pela maneira tão detalhada como Lucas expõe o seu texto. A maneira como ele escolhe bem, a maneira como ele vai descrever aquilo que são os fatos que passaram-se na vida de Jesus. Lucas é o único que descreve essa passagem de Jesus na sinagoga de Nazaré. Os outros evangelistas não falam a respeito dela. Talvez porque, mais uma vez, a construção que Lucas faz, da maneira como ele vai apresentar o evangelho de Jesus, ele faz questão de apresentar esses detalhes dos primeiros dias para mostrar para nós que Jesus não viveu um mar de rosas. A vida de Jesus não começa nos píncaros da glória, nos lugares mais altos e mais conhecidos de Israel antiga. Não. Jesus começa o seu ministério na pequena cidade que fora criado em Nazaré. Os comentaristas concordam que, quando Jesus estava em Nazaré, alguns fatos já tinham acontecido. Ele já tinha iniciado o seu ministério terreno através do batismo de João. Ele também já tinha escolhido alguns poucos dos seus discípulos. Provavelmente já Pedro e o irmão de Pedro já acompanhava Jesus nesses momentos, né? Pedro e André já acompanhavam, e alguns outros 2 discípulos talvez já acompanhavam o Senhor Jesus Cristo nesse período. Também já é conhecido que Jesus já havia passado pela tentação do deserto. O próprio evangelista Lucas, ele expõe isso, alguns versículos anteriores, que ele voltando, o Espírito Santo de Deus trouxe de volta Jesus do deserto, depois do tempo da tentação, e então aparece ele em Nazaré, participando nesse culto da sinagoga. Era costume de Jesus participar do culto. Primeiro ponto para você: que em 2024 seja costume seu participar do culto. Que em 2024 seja comum para você ser encontrado na sinagoga dos crentes, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que seja seu costume estar por aqui. Que você seja conhecido dos olhos e dessa reunião a sua presença no nosso meio. Jesus estava participando daquele culto e ele pediu uma oportunidade para participar. Mais um parênteses para você: que você se interesse pela obra de Deus em 2024. Que você se interesse por estar envolvido nas coisas que o Senhor está fazendo na terra. Eu conversava esses dias atrás com os nossos amigos sobre um amigo conhecido nosso, o pastor Jefté Caetano. E o pastor Jefté Caetano me contou um testemunho muito bonito durante a nossa ida em Seattle, que aquilo marcou meu coração e é o sentimento, mas eu vi traduzido nas palavras dele uma forma que eu sempre me senti. Ele falou que a oração dele por diversas vezes ao Senhor é assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo no mundo, mas seja lá o Senhor estiver fazendo, me envolve, me põe no meio. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas o que o Senhor estiver fazendo, eu quero participar, eu quero ir junto. Que esse possa ser o seu sentimento em 2024. Talvez você não entenda a obra de Deus de uma maneira macro, de uma maneira expressa, no sentido de que você compreenda tudo que Deus quer fazer na casa de Deus, mas se envolva. Queira participar. Queira estar com aqueles que estão proclamando o nome do Senhor
Jesus Cristo. Participe em nome de Jesus. Também é conhecido que Jesus pegou o livro e abriu em alguma coisa que já era conhecida de todos. Era comum na sinagoga a leitura dos profetas, a leitura da lei, a leitura dos salmos. E Jesus naquele dia abriu em um texto bastante peculiar que tratava do ano do jubileu proclamado pelo Messias. Era uma profecia, uma promessa esperada pelo coração de todos. Israel, naquele tempo, com certeza, como a gente comentou aqui no começo sobre a nossa expectativa para o próximo ano, romantizava muito a respeito disso. Eles suspiravam por esse dia. Eles clamavam por esse dia. Existia um sentimento no coração da Israel naquele tempo sobre que dia que o Messias apareceria. A expectativa deles também não era sem necessidade. Eles passavam por um tempo de grande opressão. E eu abro um parênteses aqui. Mais uma vez, Jesus conhece as suas necessidades. Ele sabe porque existem alguns sentimentos na sua alma que não te deixam em paz. Que não fazem com que você se sinta confortável com a sua situação. Tem muita gente aqui hoje que entrou, que os seus olhos dizem uma coisa, mas a sua alma grita outra. Que o seu sorriso manifesta paz, mas a sua alma grita, Senhor, manda uma palavra, manda alguma coisa, fala alguma coisa. Naquela sinagoga, talvez o principal da sinagoga, estava muito acostumado com a reunião do sábado. Era a mesma reunião de todo sábado. Todo sábado alguém vai levantar, vai fazer a leitura, vai ter uma explicação daquela leitura, nós vamos voltar para casa, segunda-feira, domingo de manhã volta a mesma novidade, e assim passa uma semana, passa outra, e está tudo igual, é a mesma coisa. A gente vai lá para marcar o ponto da religião, porque é importante, vai que algum dia o Messias chega. Mas também passava no coração de alguém, tudo bem, o Messias vai chegar lá em Jerusalém, a notícia vai chegar aqui. O Messias vai chegar lá naquele lugar grande e importante para a religião, e a notícia vai chegar aqui. O Messias vai falar lá naquela grande reunião de profetas e líderes que está acontecendo naquele lugar, lá naquele estádio, e a notícia vai chegar aqui. Vai ter um congresso missionário dos Gideões da última hora, lá em Camboriú, e alguém vai se levantar e aquela palavra vai chegar aqui. Eu vou ligar o YouTube naquele pregador que eu gosto tanto, que fala na frente daquele microfone assim manso, e aquela palavra que ele vai falar vai chegar aqui. Mas ninguém esperava o Messias em Nazaré. Ninguém esperava o Messias em Nazaré? Meu amigo. Sabe por que nós estamos conhecendo Nazaré? Porque Jesus estava lá. Senão a gente nunca ia ficar sabendo de Nazaré. Sabe por que Nazaré se tornou famosa? Porque Jesus viveu ali. Porque ele cresceu lá. E a fama de Jesus nos primeiros dias por Nazaré era contrária do que é hoje. Hoje nós exaltamos o Senhor Jesus Cristo que humildemente viveu em Nazaré. Mas naquele dia, quando ele se levanta como Messias e fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ah, come on! Meu amigo, read the room, né? Que nem os americanos falam. Lê aí o quarto onde você está, faz uma leitura aí em volta, meu amigo. Aqui, nesse lugar, você vai clamar que o Espírito Santo está sobre você? Sim. E ele me ungiu para evangelizar. Ele não me ungiu para sair por aí tendo uma vida dos coaches, sendo general na terra, como o outro fala, né? Eu gosto dos coaches, né? Eu sempre tenho uma palavra para eles, né? Eu não vou sair por aí sendo um grande CEO. Eu não vou sair por aí ganhando muito dólar. Não, não. Ele me ungiu para evangelizar. Para falar das boas novas. Ele me separou com um propósito específico. E esse propósito específico é fazer o nome dele conhecido. As boas novas chegaram. Os pobres, não só os pobres que ele fala aqui,
a pessoal da teologia da missão integral ama essa passagem. Porque quando fala os pobres, está falando daqueles que não têm dinheiro, não têm condição, né? Mas eu vou falar para você, para Deus, quem que é pobre? Todo mundo é pobre diante de Deus. Eu sei que tem a conotação aqui da justiça social, da necessidade das pessoas, tem. Mas tem a pobreza da alma que todo homem se encontra. As boas novas, aqueles que não têm solução, não têm saída na vida, que não podem pagar pela sua própria alma. Jesus foi ungido para entregar boas novas a essas pessoas, a pôr liberdade os cativos. Gente escrava, escrava do pecado, escrava de si mesma, escrava dos padrões sociais modernos, escravas da vida de luxo, escrava do pensamento em outros ídolos. Quantas pessoas hoje, agora mesmo, estão em volta de ídolos? Ídolos que não podem resolver o problema. Ídolos que não podem dar solução para ela nem para a sua família. Ídolos que não podem dar nenhum norte para essa pessoa, porque estão perdidos também. Espíritos escravos do diabo, que escravizam outras pessoas para ele. Quantas pessoas agora mesmo estão em algum lugar escravas do espírito do suicídio, escravas do espírito da desavença, gente que não consegue ficar sem brigar, sem intriga. Tem gente que se está sem uma briga na vida, arruma. Quando as coisas estão boas, ela acha quem mas você também só fala que está tudo bem, reclama até com quem fala que está tudo bem. Escravos desse domínio que o mundo faz. Mas se eu não fizer alguma coisa por mim mesmo, quem é que vai fazer? Jesus veio falar do evangelho para quem está cativo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Como é importante ter alguém, irmãos, que emenda as nossas emoções e o nosso coração quebrado. Jesus veio para resolver esse problema. Deixa eu falar para você. 2024, você não vai precisar de mais falar com aquele psicólogo. Jesus vai resolver o seu problema na alma. Ele vai curar as feridas do seu coração e você vai ficar livre disso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ter liberdade no seu coração em 2024. Você vai falar, Jesus me curou, e para isso eu tenho testemunho, viu? Eu tenho testemunho para isso. Eu conheço gente que chegou para mim e falou assim, pastor, parei de tomar o antidepressivo. Eu falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, você falou com o seu médico? Não faça um negócio desse. Isso é coisa séria. Parar de tomar remédio? Eu não estou aqui vindo para você com palavra irresponsável, não. Ela falou assim, pastor, desde que eu parei de tomar, eu estou mais feliz, eu estou mais contente, o Senhor mudou a minha vida, eu não preciso mais. Está feliz. Casada, mãe de 2 filhos. Já fazem anos que isso aconteceu. Ela nunca mais foi perturbada por aquelas emoções de tristeza, porque Jesus a libertou. Ele veio fazer isso. E a apregoar em liberdade os cativos, já falamos para isso. Dar vista aos cegos. E aqui deixa eu falar para você, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos isso de maneira literal. Jesus vai dar vista a cegos de novo. Jesus vai curar a gente de cegueira. Jesus vai curar a gente de problema de coração. Jesus vai curar a gente de problema no sistema de circulação. Jesus vai curar a gente de diabetes aqui em 2024, em nome de Jesus. Jesus vai curar a gente de câncer aqui. Porque aqui, nesse lugar aqui, Jesus já curou gente de AIDS aqui. Nessa igreja. E Jesus vai continuar curando. Mas também Jesus vai curar a gente de cegueira espiritual. Gente que não sabe o rumo que tem, porque chegou o tempo. Jesus entrou naquela sinagoga de Nazaré e falou assim, olha, o tempo chegou. O Senhor me separou para isso. O Senhor me separou para esse tempo. Ele me enviou e Ele me ungiu a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
O ano aceitável do Senhor era alguma coisa na lei que eles entendiam como o ano do jubileu. Acontecia a cada 50 anos. Você sabe que toda a cultura judaica se remonta embaixo de dois números, 12 e 7. É os dois números que existem para eles, é 12 e 7. Né? Tem alguns outros? Tem, mas esses dois são os mais fortes, 12 e 7. Né? E dentro da lei judaica, era muito importante que a cada 7 anos tivesse o ano do descanso. No 49º ano, era o 7º ano de descanso. E no 50º ano, era o ano do jubileu. E o que acontecia no ano do jubileu? Um monte de coisa. Terra era devolvida, gente escrava era liberta. Era um ano de coisas extraordinárias. Existia muita coisa que era apresentada diante de Deus no ano do jubileu. O ano do jubileu era ano de restauração. Era ano de resgatar de novo, às vezes, alguma coisa antiga da família que tinha que ter sido vendida por conta de dívida. O ano do jubileu era um ano de restauração completa. Eles esperavam o ano do jubileu. Só que já fazia muito tempo que o ano do jubileu não era acompanhado daquela mesma maneira. Existia muitos anos que o ano do jubileu já não era dada a mesma atenção que havia sido dada no passado. Porque eles esperavam que o Messias ia trazer de verdade o ano do jubileu. E cadê o Messias? Não tinha aparecido. As pessoas viviam como se a lei agora fosse alguma coisa muito mais cerimonial do que realidade. A realidade da fé, do dia a dia das pessoas, havia que quase se esvaindo do meio deles. Mas aparece naquele dia em Nazaré, num culto simples, normal de sábado, alguém que era maior que a lei. Alguém que era maior do que qualquer expectativa. Alguém que era maior do que a promessa em si, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E fala assim, o ano do jubileu é agora. É hoje. Começou. Eu estou falando para vocês que o Pai que está no céu, Ele me ungiu e me enviou aqui para o ano do jubileu agora. Quando ele termina de ler isso, está todo mundo olhando para ele. Porque eu fico imaginando Jesus lendo isso. E na sua eternidade, no seu eterno poder, talvez se lembrando o dia que ele contou isso para Isaías. Já pensou? O dia que Isaías recebeu isso da parte dele. Ele talvez se lembrasse da eternidade dos ecos da graça, né? O dia que o pai dele lá no céu disse que um dia isso aconteceria, porque ele foi entregue antes da fundação do mundo para isso. Como ele mesmo fala, e sem romantismo nenhum, aos seus discípulos na última noite, há muito tempo desejei comer essa Páscoa convosco. Talvez o sentimento do coração de Jesus era o mesmo naquele dia. Como eu esperei por chegar aqui em Nazaré e dizer isso para eles. Como eu aguardei para que Nazaré descobrisse isso hoje. Que o tempo chegou. Mas em Nazaré, no pior lugar que podia chegar no pior momento que podia chegar Por que o ano do jubileu do Messias não veio quando Davi era rei? Porque o ano do jubileu do Messias não veio quando Nabucodonosor estava em volta de Jerusalém com seu general para invadir. Porque o ano do jubileu do Messias não veio na época que Esdras voltou. Mas agora quando a Judeia era quase que um povo esquecido, agora que a Judeia era quase que um subpovo debaixo dos romanos, pois esse é o tempo perfeito para o ano do jubileu do Senhor. Você vê guerras, rumores de guerras, problemas na cidade, confusão em volta das famílias, questões de problemas imigratórios por toda parte. Esse é o tempo perfeito para o ano do jubileu para essa cidade, para esse lugar. Esse é o tempo perfeito de Deus para entrar na história da vida de cada um de nós e transformar nessa história para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. 2024 é um ano de renovação para as nossas vidas, debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus termina de ler aquilo, está todo mundo olhando para ele. Todo mundo olhando para ele mais uma vez com a graça que ele tinha dito. E aí ele tem a coragem de falar para os seus irmãos israelitas, judeus. Está ouvindo essa palavra?
se cumpriu hoje diante de vocês. Está vendo essa palavra? É para hoje, é para agora. Sabe qual foi a pergunta deles? Talvez a mesma coisa que passe do coração de alguém. Rapazinho empolgado para estar em Nazaré, né? Sujeito empolgado para ter a disponibilidade de ferramentas que ele tem. Porque se esse cara estivesse falando num congresso de jovens agora, lá no Brasil, que tem 6 mil jovens sentados, 7 mil jovens sentados, que as coisas não caem da parede. Se ele estivesse falando em um lugar onde tivesse repleto de pessoas agora, no país dele falando em português, eu até entenderia o tamanho da empolgação, mas escuta, esse aí não é o filho do José? Não é o filho de José esse aí? Esse menino não estava aqui até esses dias atrás, correndo atrás das coisas aí, atrás de pipa aqui na rua? Não estava esse menino até esses dias atrás aí, andando com o pai dele, carregando madeira para fazer cadeira? Esse aí não é o filho do José? Viveu aqui esse rapaz? Esse rapaz agora está falando de tempo de jubileu, que agora se cumpriu agora. Que história é essa? Que palavra é essa? Que desafio é esse? Os olhos de muitos estavam fechados. Mas o Senhor cumpriu ou não cumpriu? O Senhor fez ou não fez? Paulo fala uma das palavras que eu acho mais extraordinárias e eu quero começar a terminar com isso aqui. Começar a terminar. Ele fala assim: por um acaso, então, a nossa incredulidade aniquila a soberania de Deus ou o poder de Deus? Porque a gente não crê, Deus não pode mais fazer as coisas? Porque a gente olha para as nossas mãos e fala assim: Senhor, muito legal, mas não dá não. Olha, parabéns aí pela hermenêutica, pela aplicação da mensagem, muito bonito, mas não funciona. Por que não funciona? Amigo, olha em volta. Olha para a situação dessa cidade. Olha a situação dos brasileiros dessa cidade, da população dessa cidade. Você acha que essa mensagem funciona nessa escala que você está falando? Não é eu que estou falando, é o Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus fala, a coisa é diferente. Por quê? Porque a nossa incredulidade não aniquila a soberania de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu quero lembrar você que há quase 120 anos atrás, numa dessas ruas dessa cidade, chegou um homem negro, cego de um olho. Naquela época, ser um homem negro era muito problema. Era uma pessoa rechaçada pela comunidade, pela sociedade. Um homem negro, cego de um olho, que aprendeu sobre o poder pentecostal, não sentado numa cadeira de escola, porque lá na escola onde ele estudou, no Arkansas, era mais ainda racista do que aqui. Sabe onde o William Seymour estudou? Ele estudou do lado de fora da janela, ouvindo o professor dele falando dentro da classe, porque a classe era só para branco. E ele ouviu a mensagem do poder pentecostal. E ele desceu para o Texas para pregar. Sabe o que aconteceu com ele no Texas? Ele foi expulso da igreja. E aí falaram para ele assim: faz o seguinte então, vai lá para Los Angeles, que o pessoal lá é bastante liberal, já naquela época, hein? 1906. Chegou o William Seymour numa igreja batista aqui. Pregou sobre o poder pentecostal. Detalhe, ele não era batizado no Espírito Santo. Ele não era batizado no Espírito Santo. Pregou sobre o poder pentecostal. A igreja batista falou assim: o quê? Você não prega mais aqui, meu amigo. Sai fora. Uma das irmãs ouviu ele pregando e falou assim: eu vou me reunir durante a semana numa oração lá em casa. Você não quer ir pregar? Vai lá falar a respeito dessa doutrina pra gente. Eu achei muito interessante. E ele vai e prega na casa. E algumas pessoas são batizadas no Espírito Santo. 120 anos depois, só no Brasil, a Assembleia de Deus são 22 milhões de crentes. Fala isso para William Seymour. A expectativa dele qual que era? Era que Deus ia mandar fogo sobre a terra e ia transformar para sempre a história da humanidade através daquele assunto. Eu ouvi de um professor presbiteriano que teve a coragem de falar numa classe com várias pessoas de tudo quanto é tipo de tradição teológica, dizendo o seguinte: olha, não fosse as 2 guerras mundiais, o maior evento do século XX foi
o avivamento da Rua Azusa. Tudo isso por quê? Porque alguém que chegou numa cidade e falou assim, o ano do jubileu para esse lugar chegou. Foi o Senhor que me trouxe aqui para isso. O Espírito de Deus me trouxe aqui para isso. Ele não me trouxe aqui por causa do dólar, ele não me trouxe aqui para construir cadeira, ele não me trouxe aqui para depor o governador, nem Pôncio Pilatos, nem Herodes. Ele me trouxe aqui para transformar a história dessa cidade. E aí eu faço o último parênteses para você. E termino aqui agora de verdade, porque nós vamos orar. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos numa das últimas coisas que ele disse? Assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Assim como o Senhor Jesus Cristo veio para que o ano do nosso jubileu chegasse, o nosso Pai Celestial nos envia a essa cidade em 2024 para o ano do jubileu dela. Você vai ouvir muito testemunho de pessoas que você encontrou no supermercado, como a nossa irmã disse. Pessoas que você encontrou no trabalho, como você disse. E o dia do jubileu dela, do ano do jubileu dela, chegou naquele dia. E elas vão ser libertas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai levantar a sua voz e pessoas vão ser curadas. Você vai levantar as suas mãos e pessoas vão ser libertas. Você vai falar a respeito das coisas de Deus e as pessoas vão sentir uma unção diferente. E você vai perceber que naquele dia, Deus vai cumprir essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. 2024 não é ano de dólar. 2024 não é ano de coisas na família. Tudo isso vai acontecer, fique tranquilo. Mas 2024 é o ano da sua história com Deus se aproximar mais ainda. E o Senhor fazer uma transformação em várias áreas da sua vida, que inclui a sua vida financeira, a sua vida na família, mas principalmente a sua vida andando nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Se agarre com Deus. Mergulhe nas coisas do Senhor. Não perca nada na igreja por causa das coisas do mundo, porque aqui o Senhor vai ordenar a bênção, e aqui você vai ouvir a palavra que Deus vai te dar no seu coração, que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia lá fora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e em nome de Jesus. O ano do jubileu chegou. O tempo de estar na presença de Deus chegou. O tempo da transformação com o Senhor chegou. E o tempo chegou de nós orarmos na presença do Senhor também. Dobre os seus joelhos, por gentileza. Nós vamos estar na presença de Deus. E agora é tempo de você agradecer a Deus e começar a pedir por 2024. Peça pela sua família. Peça pela sua casa. Peça pelas suas finanças.